Saudações astrais a todos e todas que forem chegando por aqui. Muito contente, mais uma noite de trocas, de diálogo. Dessa vez com Sayonara Linhares, para falarmos sobre os elixires lunares, cores da alma. Gilmar, seja muito bem-vindo. Sayonara também, loguinho já te chamo. Michele, seja bem-vinda. Erta, coisa bem boa te receber aqui de novo. Todo mundo que for chegando, aproveitem esses minutinhos iniciais para disparar o convite dessa live, né, aqui no aviãozinho para outros amigos, amigas, a quem o assunto possa interessar. É sempre uma satisfação de poder estar aqui trocando juntos. E quem já vem acompanhando sabe que nesses momentos iniciais eu sempre dou uma contextualização, né? Então me avisem qualquer coisa, se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Então, para quem está chegando, ou mesmo para quem já conhece, para a gente reforçar o propósito também do canal, né? A proposta aqui é a troca, né? A gente trocar experiências, olhares, sensações, sentimentos, né? A respeito de assuntos tanto ligados à doutrina espírita, né? Porque é o meu caso, a minha história conecta com a doutrina espírita, né? Mas também que a gente possa falar de outros assuntos, para além também da questão do desenvolvimento mediúnico, outros assuntos que façam a gente se conhecer a gente mesmo, a olhar mais para dentro, que a gente precisa muito, e aí é independente de qualquer crença ou qualquer religião, né? De um dogma propriamente. Aí vai dos nossos caminhos, daquilo que a gente vai experimentando e vai percebendo que faz sentido para a gente. Por isso que aqui no canal nós estamos tendo uma série de lives também que não são só destinadas a espiritismo e processo mediúnico, caso da astrologia, caso do tarô, caso da vital pressiva que já rolou aqui também. Então tá tudo disponível aqui no Insta e também no YouTube, para quem tiver interesse. Aproveita, se quer ficar por dentro desses assuntos, gosta, vai ser um prazer recebê-los tanto aqui quanto lá no YouTube. Ajudem, né, o canal a crescer e que os diálogos possam chegar a mais pessoas. Então fica esse convite. E hoje, né, como uma das práticas também, um dos instrumentos para a gente se autoconhecer e para a gente também se conectar melhor com a nossa espiritualidade, eu convidei uma pessoa muito querida que eu admiro bastante, que é a Sayonara Linhares. Quem viu o textinho ali de introdução da live, de divulgação, né? Ela é professora, ela é terapeuta, ela trabalha com medicina tradicional chinesa, tem uma experiência super ampla, super plural, muito heterogênea, e ela já participou de um diálogo comigo no meu outro perfil, que é o Bakhtin Artista, destinado a gente também trocar, como a gente faz aqui, né, experiências, só que eu vou trazendo pitadinhas filosóficas de Mikhail Bakhtin, né, que aí é um referencial lá da minha área acadêmica, né, de letras. Quem tiver interesse, vai ser um prazer também contar com vocês. E lá a gente falou sobre medicina tradicional chinesa e ficou uma curiosidade muito grande de a gente abordar em algum momento, né, os elixires, que ela pudesse falar também sobre isso, a gente pudesse fazer um diálogo destinado a conhecer um pouco mais desse sistema de elixires lunares, cores da alma. Tá? A Sayonara, claro que vai falar, vai explicar sobre isso, vai nos contar detalhes, né? Mas é uma medicina vibracional, alquímica, ela vai nos contar. Então, junto aí tá a medicina tradicional chinesa e outras abordagens, outras práticas que constituem aí a caminhada dela, as vozes dela. Ela vai poder falar sobre isso, né? E também muito ligada ao sagrado feminino, que abarca, né, gente, que diz respeito a todos nós, homens e mulheres, né? O sagrado feminino diz respeito a essa energia, né, que nos constitui a todos nós. Então vai ser uma noite muito enriquecedora para ela falar sobre esse tema que é, aliás,
ela me disse que foi através até de uma canalização, como o canal também visa esse diálogo também com a nossa espiritualidade, vai ser super oportuna a fala dela nesse sentido. Então é com muito prazer que eu recebo ela aqui e todos e todas que forem chegando. Quero mencionar, deixar um agradecimento para Paula, colega Paula, que me indicou, né, para falar, para conversar um dia com a Sayonara, e através, né, dessa relação a gente ficou se conhecendo e descobriu muitos interesses em comum. Aos pouquinhos eu vou vendo cada um que foi entrando, mas sintam-se todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E essa noite é para a gente trocar, para fazer perguntas, comentários. Quem quiser, né, também deixa na caixinha de perguntas, que eu acho que facilita para a gente se encontrar também. E fiquem muito à vontade. Sayonara, já vou te chamar. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Já estou dando um oi aqui. Avisem se vocês estão vendo bem, ouvindo bem. Já vou te chamar, já estou te chamando, Sayo. Aqui. E. Sayo, tu tá aí ainda? Tá como Dança Cigana Casa Z? Ou te chamo pelo outro perfil? Qualquer coisa me avisa aí, por favor. Não tô conseguindo te chamar. Qualquer coisa me coloca um aviso aqui. Vamos ver. Agora acho que vai. Já deve estar indo aí para ti o convite. Deixa eu ver quem foi chegando. Cris, seja bem-vinda. Aê! Oi! Olá! Olá! Oi! Muito feliz de estar aqui novamente agora, né? Em outro, em outra roupagem, mas muito feliz de estar com você, Maria. Ai, gratidão. Boa Agora, noite a todos. boa noite. Agora te vendo. Muito obrigada por aceitar esse novo convite para a gente continuar conversando. Então, como eu disse, né? 1001 vozes aqui com a Sayonara hoje, né? Porque é a dança cigana, é a terapia, a medicina tradicional chinesa, é a acupuntura, é muita coisa num corpo só, né? Assim como a Marilice que a gente conversou, a Sayonara também tem muitas coisas para trocar com a gente. E hoje o foco, claro, são os elixires, então fica bastante à vontade, Sayo, sinta-se em casa, um grande prazer te receber, que a gente possa seguir sempre em diálogo. Agradeço ao teu povo também que está chegando, que a gente está se misturando aqui, se Sim. juntando. E eu vou sugerir que a gente comece, antes de propriamente entrar, né, na questão dos elixires, se tu puder te apresentar assim, de uma forma, né, mais geral, mais ampla, falar dos teus interesses, das tuas práticas, da Casa Z, fica bastante à vontade. Sim. Então, meu nome é Sayonara Linhares, eu tenho 44 anos, eu essa caminhada desde os 12 anos de idade, onde despertou o meu interesse pela fitoterapia. Mediante, né, com 9 anos de idade eu já me dei conta também que eu queria trabalhar na área da saúde, porque eu sempre fui uma criança muito doente, né, eu sempre fui asmática, né, então isso sempre me fez perguntar por que, né, que eu não podia fazer certas coisas e as crianças faziam e eu não podia fazer, tipo correr, né, que não ficava muito bem. Então, eu trabalho com medicina chinesa, fui apresentada à medicina chinesa aos 14 anos, através da arte marcial, numa vertente do norte da China. Trabalhei com Kung Fu Shaolin do Norte, me formei no estilo, e ali eu conheci a medicina tradicional chinesa, primeiramente através dos exercícios medicinais chineses, Yang, né, que são as artes marciais. E dali foi amor à primeira vista. Daí me formei em acupuntura, me formei em fitoterapia chinesa, sou terapeuta floral, né? Sou professora de dança cigana já há 20 anos, trabalho com o meu curso de formação, sou proprietária da Casa Z,
cultura, dança e terapia juntamente com a minha irmã Jaiwana Linhares, que trabalha na parte da terapia, eu fico mais com a parte da dança, né? Ela que administra a terapia. E estou fazendo o curso de homeopatia, me formo esse ano também, estou sempre em busca de algo mais. Tenho um curso de formação em cultura e danças ciganas, sou canalizadora dos elixires lunares, que a gente vai falar hoje aqui, e também da metodologia de dança vivencial. Resumindo, é isso. Bem resumidamente, né? Então é muito rica assim a trajetória. Quem puder, depois entra em contato com a Sayô, entra lá no perfil e vai descobrir muita coisa bacana. Então, assim, Sayonara, eu queria, assim, também outra curiosidade que eu tenho com as pessoas que eu tenho chamado, assim, que eu tenho recebido aqui, porque existe um processo, assim, que eu também desabafei dias desses, assim, no início do canal, né? Aquele exercício, assim, que eu acho que muitos já se entregaram a ele, mas não sei vocês aí, qualquer coisa comentem, de revisitar a nossa criança interior, né? Eu acho que ela revela grandes potências aí sobre a nossa conexão com aquela nossa essência, né? Com o mais divino em nós, né? Também coisas bem complicadas, mas esse divino tá lá, né? E aí eu fui retomar coisas que eu gostava. A gente vai se enrijecendo, né? E eu queria te perguntar, antes de propriamente a gente entrar no foco, mas isso faz parte, né, do assunto, o que que tu sente, né? Como é que era a tua relação com autoconhecimento, com espiritualidade lá na tua infância, né? De que modo tu percebe que tudo isso que tu faz hoje aparecia lá, né? O que que a tua criança gostava de fazer, o que que alegrava, o que que motivava, se tu pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de falar da minha infância, porque foi uma infância onde eu brinquei muito. Os meus pais, a gente sempre, eu acredito nisso, né? Que nós escolhemos os nossos pais, né? E são exatamente o que precisamos para evoluir nessa dimensão em que estamos. Eu acredito muito nisso. E o meu pai, tanto meu pai como a minha mãe, cada um tinha uma peculiaridade muito, muito diferente um do outro, né? A minha mãe demonstrava o amor através da arrumação da casa, roupa limpa, comida na hora, enfim. E o meu pai era o que dava o carinho e o sustento, né? Ele era muito carinhoso. A mãe já não era tão carinhosa assim, né? O carinho veio mais pela parte paterna. Meu pai era um pai muito feminino também. E a minha criança interior, assim, como eu falei no início, né? Eu fui uma criança muito doente eu adquiri asma há um ano e meio, quando eu tinha um ano e meio de idade, devido a 2 pneumonias mal curadas, por causa do inverno rigoroso. E daí chegou um determinado momento da minha vida, quando a gente vai para a escola, a gente observa as crianças que podem fazer tudo e tu não pode. Quando eu corria, ficava muito mal. Muitas vezes eu fui para o hospital, né? Quase fiquei por lá mesmo, porque faltou oxigenação a um nível que quase o pulmão parou. Então, assim, e aí eu comecei a observar que eu era muito curiosa com as plantas. Quando eu brincava de casinha, fazia comidinha, eu pegava as plantas e macerava, ficava cheirando. Eu era muito, muito curiosa. E sempre gostei muito de ler, tanto é que eu falava para a mãe assim, mãe, eu quero aprender a ler, quero aprender a ler. E com 6 anos a mãe começou a me ensinar. Eu já fui para a escola com 7 anos, mais ou menos pré-alfabetizada. E com 9 anos eu observei que eu gostava muito de medicina, eu gostava muito de estudar o corpo, eu gostava muito da movimentação corporal. E com a minha deficiência respiratória, eu ficava noites e noites acordada, que eu não podia dormir, eu não conseguia dormir, não conseguia respirar. E obviamente às 3 da manhã piorava. Então eu acordava, e para não ficar muito chato, eu disse assim, o que é que eu vou poder fazer, né? E eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, né?
E eu sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, então eu adoro investigar tudo, pesquisar, ir a fundo, gosto de novidades, gosto de saber. E daí eu comecei a ler uma revista que a mãe tinha de ervas ali e me apaixonei. Aí eu comecei a falar para a mãe, com 12 anos, que eu queria estudar ervas. Aí tinha uns moços que passavam com os livros para vender e passaram com uma enciclopédia ali de frutas, verduras e ervas. E aí eu olhei pro meu pai e disse, me dá, pai, por favor. E ele comprou. Eu tenho os livros até hoje. Bem velhinhos, com a capa já bem, as páginas bem amarelas, né? E ali eu comecei, dentro da questão autodidata, a estudar sobre as ervas com 12 anos. E aos 14, isso a dança vinha também. Com 9 anos eu também gostava muito de dançar, dançava com as minhas amiguinhas na garagem. Eu brinquei muito na minha infância, tive uma infância muito feliz. Tenho 2 irmãs, né? Eu sou a mais velha das 3. E hoje eu trabalho com a minha irmã mais nova aqui na Casa Z, que é o meu braço direito aqui. E daí aí com 14 anos entrei na arte marcial. E eu sempre fui uma criança muito diferente, porque eu brinquei muito, mas eu sempre fui uma criança que eu não gostava de muvuca, não gostava de grandes multidões. Porque a minha espiritualidade, ela começou, que eu me dei conta, ela começou a aflorar aos 16 anos de idade. Então, aí eu sempre fui muito perceptiva, tenho audição, visão muito pouco, assim, é muito raro ver alguma coisa, mas é de visão periférica, mas a minha audição ela é totalmente desenvolvida. E daí, com 16 anos, eu tive um desdobramento, na verdade, foi o que aconteceu, onde o meu corpo, ele expandiu, os corpos desdobraram e eu senti tudo muito gigante e eu fiquei muito minúscula. E foi um processo assim, e eu tava arrumando os meus livros, eu tava fazendo, não tava pensando em nada e aconteceu do nada. E eu me sentia, assim, muito desconfortável. E as pessoas... Aí eu chamei a mãe, disse que não estava passando bem. E quando a mãe se aproximava para me ajudar, eu gritava porque doía o meu corpo físico. Foi um processo bem complicado. A minha mãe, na época, é médium de passagem, e ela deu passagem para um dos mentores dela, que é o meu padrinho espiritual até hoje. E ele me deu um passe e ele disse que ele conversou com a parte espiritual e eles me deram 7 anos de trégua para mim poder me desenvolver melhor e estudar mais. E realmente, com 20, passou, né, esses 7 anos, tive a minha filha mais velha com 21 e depois disso veio tudo à tona e não teve jeito. Aí eu tive que me ajustar dentro de uma doutrina para poder me equilibrar, porque eu fiquei bem desequilibrada mentalmente, porque a questão da audição, se não tem um trabalho, é uma coisa que atrapalha bastante. E que bom que foi mais teve, ou menos assim, né? Mas... Que bom que teve esse apoio, né? Aí que a gente vê como a gente precisa, né? Assim, como é bom quando a gente encontra de alguma maneira pessoas aqui também, né, encarnadas, né, se a gente acredita nesses mundos, né, que se misturam aqui, tá tudo misturado, né, que a gente possa encontrar esse apoio, né. Então é muito bom porque eu também no meu processo, só para fazer um link com isso, né? Também na adolescência, a famosa esponjinha, né? Desde criança também tinha essa questão com ser muito sensível e enxergar e escutar, né? Então, como isso pode ser complicado se a gente não tem uma orientação e não começa a, de alguma forma, desenvolver isso, né? Então para mim foi bem importante assim eu estar no meu caso, né, não sei na história de vocês, cada um tem a sua narrativa, né, mas no meu caso foi maravilhoso ter podido crescer assim dentro de uma casa espírita, né, desde os 4 anos, assim, com certeza se eu não tivesse ali, não que eu, né, não fosse criar
as minhas referências, né, as minhas defesas e trabalhar com isso, mas foi um presente, assim. Então isso é muito bom. E acho que tudo na sua hora, né? Tudo na hora certa, né, também. Sim, Às vezes a sim, gente vai, sim. mas por que E, que e a, antes, né? Às vezes a gente não fez tal coisa, ou tem umas fichas que vão caindo depois de muito tempo, né? Eu tô passando muito por esse processo, assim, de sim, muitas fichas caindo, mas acredito que é tudo no sim, momento que sim. tu falou de preparação, né? Eu fiquei pensando nessas questões. Exatamente, porque aí a gente começa a tomar consciência por que que a gente encarna, quem a gente é dentro do processo, o que que a gente tem que buscar, onde a gente tem que chegar. Eu acho que isso é um norte. Quando você sabe quem você é e por que você está aqui, muitas coisas acabam se desdobrando e quando eu creio nisso, quando a alma se desvia do seu propósito, né, a gente entra no processo depressivo, né? Quando tu tá ajustado Uhum. no propósito encarnatório, aí com certeza tudo deslancha. E eu tava no auge da minha profissão dentro da cultura, quando a minha mediunidade ficou desenfreada aos 23 anos. E eu sempre tive contato direto com os meus mentores espirituais, isso sempre foi assim, mas a consciência veio muito depois desse processo. E por um tempo eu ficava escutando eles. E depois a coisa começou, né, com as intempéries da nossa vida cotidiana, a separação de um casamento. Eu fiquei muito deprimida, daí dei passagem para os espíritos obsessores. Daí eram muitas vozes na cabeça. Uhum. E eu me ajustei dentro do Candomblé, que é a vertente que eu sigo hoje espiritual, né? Uhum. Eu sou filha de santo. Uhum. Uma hora talvez a gente vai conversar sobre isso também. Eu acho que é super rico, né? Sim, Isso é muito sim, bacana, a sim. gente poder aprender sobre juntos, né? Através dessa troca de experiências, o que compõe a caminhada de cada um, né? E a gente não pré-julgar, né? Desmistificar certas questões, então é Sim, muito importante, exato. né? Por isso que aqui eu também falei na última live, foi dedicada aos Exus também, para a gente trazer isso, né? Os Exus na casa Sim, espírita, enfim, só para fazer um link, eu acho muito importante. sim. Mas como hoje o nosso É, enfoque é os sim. elixires, Sayô, conta um pouquinho assim ó, da trajetória dos elixires na tua vida, né? Como é que surge, antes de propriamente definir o que é, né? Como é que ele surge, quando, como é que vem, né? E como é que isso acaba vindo para ti? Como é que é esse processo de canalização? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que tocou aí em ti. Exatamente. Então, eu trabalho com a dança cigana já fazem 20 anos, mais ou menos, e com a parte dentro da espiritualidade, com a egrégora do Oriente, com a egrégora cigana, já vai fazer mais ou menos a mesma data, tá? Então, tanto a dança quanto os ciganos espirituais comigo coincidem com o mesmo processo da dança. Só que dentro das minhas aulas, né, que eu trabalho com a etnia cigana, eu não nem falo da questão espiritual, porque eu não misturo as coisas. E eu tenho uma Uhum. mentora cigana, e foi através dela que esses elixires surgiram praticamente em 2009. Já trabalho com ela, já vai fazer exatamente quase 20 anos que eu trabalho com essa mentora. E ela que me orienta em várias questões, principalmente em relação às questões lunares com a alquimia, né? Então, em 2009, esses elixires começaram a ser canalizados. Ela passou algumas diretrizes e isso foi se processando. Éramos um grupo grande, guiados por ela, onde esse grupo se dividiu em elementos, né? Eu acabei fazendo parte do elemento água, né? E ela deu orientações para esses grupos, do grupo de terra, e ela foi dando direcionamentos de medicina para esses grupos. E aqueles que vingassem com o que ela pediu, seria dado seguimento a uma medicina que seria dado para o planeta Terra, né? Então, o nosso foi o único que
seguiu, éramos em 4, né? Depois ficamos em 3, desses 3 ficamos em 2, e agora eu estou sozinha tocando esse projeto dos Elixires, né? Porque cada um, né, vai seguindo a estrada contigo até um determinado momento. Depois a estrada ela vai se dividindo e as pessoas, né, vão tomando outros caminhos, mas o ensinamento ele sempre vai perdurar. E daí em 2009, ela passou essa direção de 8 luas e algumas diretrizes medicinais ligadas a essa lua, e ela pediu para estudar. Conforme a gente ia avançando no estudo, a gente apresentava para ela e ela dava mais uma diretriz e ajustava o que estava fora, né? O que não servia para o processo. E assim fomos indo até desses 8 elixires, que foi a primeira canalização, foi de 8 processos de elixires, né? Pautados em 8 luas principais, né? 4 principais e 4 secundárias. E em 2015, ela voltou para ensinar a desmembrar esses 8 em 64. Então, hoje, a gente tem 64 elixires lunares dentro desse processo mediúnico de canalização, que já estão ajustados na matéria e já estão sendo vendidos também. A gente já está com curso, enfim. E agora, a gente está em 2021, em 2020 ela começou de novo com um processo e esses elixires vão se desmembrar em 104 elixires agora. Uau! Nossa! A gente está nesse processo. Agora a gente está nessa leva. Se tu puder explicar um pouquinho mais para quem não conhece, os elixires são uma espécie de floral, né? Essa alquimia, né? Que rola. Como é que eu fiquei curiosa para saber mais organicamente assim, como é que funciona? Porque tu falou sobre a vibração das rosas, das ervas, como é que isso é composto, assim, se tu puder trazer mais desses elementos para ajudar a gente a entender como é que isso se dá. Por que não é floral a questão dos elixires, né? Porque ele não é composto só de flores, de rosas, no caso. A composição principal deles é a rosa, mas ele tem minerais junto na composição e ervas também. Então aí a gente já tem uma mistura alquímica, né? A gente não tem só flores. E esses elixires são pautados em formatações astrológicas lunares. Então, cada elixir ele é feito num ápice lunar, né? Em fração, e depois, os que desmembraram desses 8 são fractais lunares, são feitos de frações de lua, né? Então, é totalmente matemática a função desses elixires. É uma medicina quântica, eu diria. Né? E ele vai trabalhar, por ser lunar, ele vai trabalhar exatamente no âmbito emocional, no ânima da pessoa. Né? E nós somos muito influenciados pelo satélite, pela Lua. Isso não é empírico, isso já é científico, já é estudado há muitos anos, e a gente sabe que os grandes alquimistas, eles também se orientavam pela questão astrológica, pela questão lunar, tanto é que na astrologia a lua rege as emoções, né? Então os elixires, eles vão trabalhar exatamente a questão emocional para que se transmute e se venha a ter sentimentos puros, né? Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Né? Então, os elixires, eles fazem você aceitar a sua sombra emocional, entender o seu processo emocional, entender o seu processo cíclico, por que você, em determinado momento do mês, você repete um padrão sem consciência. Então, o elixir vem te trazer essa consciência para você olhar para aquela sua emoção com acolhimento, acolher a sua sombra, não separar ela da sua luz. Né? Porque se não existe sombra, não existe luz.
Nós estamos numa dimensão dual. E a gente tem que tomar consciência disso. E o Elixir faz exatamente esse papel. E daí o poder de transformação na vida da pessoa é muito grande. E eu posso falar isso de carteirinha, porque uma das orientações da mentora, da cigana, né, que me orienta, é exatamente essa. Fez, você vai ter que tomar. E não é da essência mãe que a gente toma. Então a gente vive todo o processo do Elixir para poder escrever. Porque eles não dão de mão beijada, eles orientam, eles, vai por esse, a receita é essa aqui, mas você vai fazer a receita. Você vai experimentar em você, você vai escrever o que você sentiu. Então, desde 2009 até 2021, que é o que estamos vivendo agora, a gente tem vários pacientes que já passaram pela gente, a gente já catalogou muita coisa em relação aos elixires, e o poder de atuação nele, do elixir, é imenso, e não se resume só a consultório, né? A gente pode utilizar os elixires de várias formas na nossa vida. Eu, inclusive, uso os elixires com acupuntura, nas agulhas de acupuntura, e o resultado é fantástico. Muitas questões interessantes nesse trecho que tu traz também, né? A própria questão da astrologia, a gente vai falar, né, de diálogo com outras práticas, já antecipando um pouco, né? A astrologia, a questão da luz e sombra, né? Isso é muito interessante, a gente parar com aquela visão, às vezes, dicotômica e fragmentada, né? Eu tenho falado bastante isso aqui com a série astrológica também, né? Porque eu acho fantástica e linda essa filosofia que vai falar de luz e sombra, que eu acabei bebendo na fonte da mestra Cláudia Lisboa, né? Que reverbera essa filosofia, eu acho linda, porque vai justamente ajudar a gente a não pensar mais os signos, né? Como só, nós temos características boas ou más, somos positivos ou negativos, né? E sim temos as nossas potências e a gente olhar lá para o nosso oposto complementar e buscar esse equilíbrio através daquela energia que a gente tem, mas que às vezes está lá só mais escondidinha, né? Num difícil acesso, né? Então, isso eu acho muito bacana para a gente olhar para a nossa heterogeneidade, né? Isso é muito importante, a nossa pluralidade, né? E aí, falando de lua, eu me lembro quando eu falei na live sobre a lua, né? Aí pensem nas suas luas, né? Não é por acaso, né? A lua vai falar na astrologia, né? De todo esse campo subjetivo, emocional, né? Como a gente reage, né? A nossa natureza mais reativa, né? Aquilo que a gente não pensa e a gente sai fazendo, né? Então é interessante pensar, né, esse sistema através do que as luas dizem, né, nas suas diversas fases e como isso impacta na gente, né? Eu acredito muito na correspondência, né? Mas só para fazer esse link, né, com outros diálogos assim que a gente já foi estabelecendo aqui, eu acho que super conversam com o que tu tá trazendo. E me bateu uma curiosidade quando eu te escutei, uma outra, como se trata também de um sistema que é canalizado, né? Isso que tu diz de a gente precisa a gente faz e experimenta e coloca o sentimento nesse processo todo. Te bateu em algum momento assim uma resistência, aquela coisa assim, é coisa da minha cabeça, como geralmente às vezes acontece com a gente, né, quando é desse campo assim da nossa conexão espiritual, às vezes a gente tende a até barrar os processos, né? Foi conflituoso isso para ti ou tu encarou mais de boa assim, já confiou logo e fluiu? Como é que foi esse Não, processo? assim, no meu caso, como eu sou uma pessoa que eu não lembro das minhas canalizações mesmo, e quando vem esse processo para mim, eu custei muito para aprender sobre as luas, porque esse processo ficou resumido até 2020, a minha e a Caroline Klippel, que também foi uma
pessoa que andou até o ano passado comigo em relação aos elixires. Então, o conhecimento era passado para ela e ela passava o conhecimento para mim. E esse processo lunar não entrava, não era muito... Na minha cabeça não fechava muita coisa. Eu não conseguia gravar, né? E por aí vai, né? E quando, em relação a tomar os elixires, o que vinha... eu vou falar uma coisa bem pontual que aconteceu comigo. Em 2009 começou o processo de feitura dos elixires. E em 2010 o meu pai desencarnou. E a gente estava exatamente na feitura do elixir da lua quarto crescente, tá? Da lua crescente, aliás, não da quarto crescente, da lua crescente, que é um elixir que trabalha muito a questão do amor próprio, né? E eu estava grávida de 2 meses. E esse elixir, eu tomei ele, né? E foi um bálsamo para mim, porque meu pai, ele teve um infarto, né? Ele infartou e ninguém estava esperando o desencarne dele, entre aspas, né? Porque um ano antes eu falei para ele que isso ia acontecer. Mas, né? Às vezes a gente não é ouvido. Mas, enfim. E eu nunca, essa dúvida nunca me pairou, porque os ensinamentos, eu sempre venho de uma vertente muito oriental. E até eu tenho muitos mentores que me orientam e são dessa vertente do Oriente. E o oriental, ele é muito assim, ele te passa o conhecimento, mas ele não te dá todo o conhecimento. Ele mostra, ele aponta diretrizes, né? E se você não conclui esse ensinamento, eles não passam mais ensinamento até você digerir aquilo ali. É assim que funciona. Então, se a gente não avançasse em relação ao que foi pedido, a gente não era corrigido, porque não tinha o que apresentar, né? Então, e foi um trabalho de formiguinha, e a gente foi fazendo isso. Só que, claro, é uma responsabilidade muito grande você canalizar uma medicina, né, vibracional para o mundo, ainda mais agora na atualidade. Então, a gente é posto à prova todos os dias, né? E a espiritualidade puxa muito da gente a questão da disciplina. E às vezes a gente não quer, eu tô cansado, agora não tem agora não, né? O tempo é diferente, então a humanidade precisa, você tem que se doar, mas sempre com aquela orientação que eu sempre recebi desde o início: família em primeiro lugar. Se você não se alinha, se ajusta com a sua família, que você vai passar para as pessoas lá não vai ser verdadeiro. Então, isso foi um dos meus grandes aprendizados com a parte espiritual, principalmente com a egrégora cigana, que a família vem em primeiro lugar. Então, não pode ser de ferreiro espeto de pau, e de jeito nenhum, né? E hoje, com 44 anos de idade, é que eu realmente entendi esse processo e coloco em prática, né? Em todos os sentidos. Muito lindo. Então, assim, dúvida em relação à questão espiritual, ao caminho, não. Mas eu confesso que muitas vezes eu senti, pelos meus processos humanos, cansaço, né? E desesperança. Eu comigo mesma, será que eu vou dar conta? Né? Será que isso vai sair? Tô com um gatinho aqui embaixo, sabe? Então, isso sim, mas dúvida do processo de canalização não tive nem como ter, porque foi tantas coisas. Quando eu pensava assim, não vou. Aí vinha uma coisa e eu disse, nossa, meu Deus, é isso. Ou batia alguém na porta dizendo, você salvou minha vida, nossa, isso mudou minha existência. Isso é muito forte, tu ouvir isso. Né? E são relatos assim de pessoas assim que mudou completamente, mudou direção de vida, mudou o processo de se relacionar, porque você se volta para si. Então você se melhora, o relacionamento com o próximo vai mudar com certeza. Vai ser inevitável a mudança.
porque o Elixir traz essa percepção de si mesmo, né? Então, assim, nós que passamos por esse processo, tomamos os Elixires, realmente as nossas vidas não são mais as mesmas. E muito embora eu, com uma boa capricorniana, com ascendente em Gêmeos e Lua em Touro, eu gosto sempre que fique a mesma coisa, né? Porque eu sou muito difícil para mudança, né? Ainda mais com essa Lua em Touro, combino muito para mudar. Mas a vida é cíclica, né? E a gente tem que dançar conforme a música. E é bem Desde importante que você descubra qual é essa próxima, a sua própria música interna, né? Você tem que entender a sua musicalidade interna para poder dançar com a música do mundo. Se ouvir, né, Sayô, hoje precisa se ouvir e ouvir isso que a gente chama, né, da intuição, nada mais é do que essas vozes desses queridos amigos que nos acompanham, né, e que bom quando a gente sente que está sendo, de alguma forma, instrumento dessas boas vibrações que eles nos passam, né, e assim a gente vai aprendendo junto. Sim. E é muito difícil às vezes para nós, para alguns de nós, né? Outros trabalham melhor com isso, mas como às vezes é difícil a gente largar esse racional, né? O ego, essa mente que está sempre ali trabalhando, exato, né? Então, eu acho que quando a gente consegue equilibrar um pouco mais isso, né? De a gente, agora eu vou sentir, eu vou me entregar e vou confiar, né? Entregar para Deus e confiar, não questionar mais. Eu tô num processo muito assim, de algumas coisas nesse momento que não tá me sendo dada mais a opção, vamos dizer, entre aspas, de questionar. Né? Então, assim, o aprendizado agora é confiar. Segue e confia. Tu não tem que questionar, tu não tem que perguntar, tu não tem que ver e confia. Né? Então, é muito interessante isso. O questionamento é uma coisa que eu aprendi também com a egrégora cigana, assim, quem não questiona não aprende. Eles fazem isso. O questionar é sempre válido, mas duvidar é diferente de questionar. Você precisa perguntar para aprender, né? Mas agora ficar questionando de uma forma pejorativa é porque você não está certo da sua missão de vida, porque tudo parte de ti para o outro, né? E muitas vezes a gente quer apontar o outro que está errado. Não, se observa primeiro. Isso foi um grande aprendizado também que eu tive dentro desse processo, né? Então, o que bate, na verdade, esse processo é de mim para o outro, né? É como eu estou me vendo, como eu estou me sentindo, né? E eles me deixaram, eles sempre me orientaram dentro desse quesito, né? De você se olhar primeiro, de você se priorizar, de você se ajustar, né? Porque tudo que acontece na volta também é fruto do que eu estou reverberando de mim para o universo, né? Então, o que eu vou querer? Claro que a gente se cansa, que a gente tem matéria, que às vezes a gente não consegue alcançar, que a gente muitas vezes tem medo de decepcionar, tem medo de rejeição, um medo, né? Muitas vezes a gente deixa de viver coisas lindíssimas e belíssimas porque tem sempre e se? E se? E o medo? Vai com medo mesmo, né? O medo é o contrário do amor. Não é o ódio, é o medo. Pelo medo, muitas vezes matamos, muitas vezes roubamos, muitas vezes pecamos muito sério. Então a gente tem que observar esse processo também, né? E tem que se permitir ao novo. E estamos vivendo um momento atípico, aspas, atípico para esse nosso processo encarnatório, mas isso já aconteceu em outros momentos da história que a gente sabe. A gente está passando por uma pandemia. Não é a primeira pandemia que acontece no mundo em termos, né? Só que hoje a gente está o quê? Globalizado. A gente consegue ver isso de uma forma. A gente não sente o nosso desencarne, a nossa morte. A gente sempre vai sentir o desencarne do outro. A morte se apresenta para nós através do nosso próximo.
E estamos nesse momento exatamente com a morte batendo na porta o tempo inteiro. Porque cada irmão meu que desencarna, a gente não pode estar inconsciente, mas a gente está fazendo, está ligado a todas as famílias que estão vivendo esse luto. Então, nós, mundialmente, estamos de luto, sim. E o luto faz com que a gente se volte para si, para dentro, para olhar, para ver como você está. Como está o teu processo de morrer e renascer. Então isso é uma coisa para se pensar. É muito forte, né? Eu só vou fazer um comentário aqui com o pessoal, eu já vou ler os comentários e perguntas, tá, gente? Não se preocupem. Só queria ver se vocês estão vendo bem e ouvindo bem. Eu vi que o Gilmar disse que deu uma travadinha. Eu tô vendo a tua imagem meio travada, Sayô, mas nada que comprometa, assim. Tá meio... Tá rolando, assim, eu consigo te ouvir bem, só a imagem um pouco embaçada, tá? Mas quem tá aí, qualquer coisa, avise se é eu, se a Sayô, se tá tudo certo, tá? Que aí a gente vai tocando aqui. Sayô, tu falou coisas muito importantes, muito relevantes, né? Isso uma coisa vai puxando a outra, né? Nesse racional, nesse processo todo que a gente tem que se auto-observar, até para não se auto-sabotar, né? Isso que tu falou do luto que a gente vive coletivamente, né? Ai, agora melhorou bastante, saiu a imagem. Tá ótimo. E aí eu só tá dando um barulhinho aqui para mim no fundo. Não sei se é teu fone, ou se é o computador. Dá uma ajustadinha que agora ficou bem alto. Pelo menos para mim, melhorou. Não, voltou. Voltou. Peraí, e agora? Deixa eu ver. Parece assim um som metalizado. Agora eu acho que parou. Agora eu acho que estabilizou. Agora vamos ver. Voltou. Agora voltou. Eu não sei, de repente, tu tá com fone, né? Quem sabe tira, vamos testar sem o fone. Não sei se então. De repente, não sei se é isso também, mas a gente vai experimentando como é que fica melhor. Vamos ver. Ó, agora parou. Agora deu. Tá me ouvindo bem? Ah, agora sim. Agora tá perfeito. Imagem então, e som pra mim. Feito. Então, essa coisa do luto, né, que a gente está vivenciando, né, o universo, né, toda essa questão de pandemia, acho que tu contemplou muito bem na tua fala, mas isso, né, como, claro que a situação é super caótica, mexe muito com todos nós, mas muita coisa, embora, né, diante de todo esse caos, como realmente esse momento está fazendo, como nunca, eu acho, a gente se voltar para dentro, né, se escutar. Por isso que tem casos de tantas pessoas também que eu acho que nesse momento, embora seja super paradoxal, de muita dor, de muito... É um momento que está sendo, assim, interiormente redentor, né? Muita gente, às vezes, se encontrando, muita gente se aventurando, se experimentando a fazer coisas que não fazia antes. Isso está mexendo muito com as nossas estruturas, né? Então, eu acho que isso, da gente se adaptar, né? É isso, o mundo vai... A gente precisa continuar vivendo e buscando viver bem, né? Então, estamos passando a fazer a nossa parte, a gente se cuidar, se possível não sair toda aquela questão de ter essa responsabilidade coletiva, né? O mundo está pedindo que a gente saia do nosso próprio umbigo e pense esse todo, né? Essa sensibilidade e o quanto, mesmo diante de tudo isso, desse alerta, desse grande alerta, a gente, né, na medida do possível, claro, muitos de nós estamos conseguindo também encontrar lugares muito luminosos nesse conflito, isso que eu quero dizer, né? Então, aí a necessidade da gente fazer de nós o nosso templo, né? E se conectar com essa nossa voz, que é o que a gente estava falando, né? Eu não sei se tu quer comentar algo sobre isso, mas senão eu vou já emendar a questão da medicina tradicional chinesa nesse aspecto. Sim. Posso? Sim, pode emendar. Eu acho que então, sim, tá. pode.
Gente, depois eu já recapitulo aqui os comentários, tá? Vamos ler e contemplar tudo, só para a gente não perder o raciocínio aqui do assunto também, do que está rolando. É, eu fiquei pensando tudo isso, né? A gente conversou no Bactin Artista sobre a questão da medicina tradicional chinesa e é uma voz super forte do teu trabalho, das tuas práticas, né? E como a gente nessa sociedade aqui ocidental, né? Tu veio trazendo toda essa questão do oriental, desse olhar oriental para a questão de saúde, de equilíbrio, né? E é uma outra concepção, né? Então aqui a gente remedia, né? A gente, ou é o contrário? Como é que é aquele slogan nosso aqui? Previne, tem o prevenir e o remediar, né? A gente não previne, a gente só remedia, ao contrário, né? Então, Sim. e da ótica da medicina tradicional chinesa, isso é bem diferente, né? Então, o quanto é interessante como é que tu faz essa articulação da medicina tradicional chinesa, desses princípios, de que maneira isso aparece dialogando com a questão dos elixires, né? Que princípios aí da medicina tradicional chinesa tu acha que são os mais presentes, mais potentes quando tu pensa essa canalização e esse sistema dos elixires? A questão é exatamente do yin yang, né? Da gente parar de ter essa visão política, eu digo que é política, né? Porque não tem a ver com esse processo que a gente vê da questão do catolicismo, né? Que Uhum, foi implantada essa questão do bem e mal para a gente, né? O uhum, que é bom, o que é ruim. E dentro da questão dos elixires, isso não procede da medicina chinesa no geral, né? Porque o que acontece, né? A lua, muitas pessoas já ouvi falar, acabam dizendo que a lua ela é maléfica, uhum. né? Imagina, várias coisas já ouvi falar sobre a lua, assim, coisas uns disparates, né? E, gente, a gente não pode pensar assim, porque eu gosto de levar tudo para o lado científico, né? Eu sou uma pessoa que isso eu aprendi também, né, com essa questão da espiritualidade, porque como a minha espiritualidade sempre foi muito desenfreada nisso, a gente, se não tiver um ajuste, se não tiver uma boa orientação, a gente fica muito lá e esquece que a gente tem matéria, que a gente tem que ver aqui na matéria, a gente tem que trazer isso para nos ajudar e, obviamente, dentro do meu processo, ajudar a humanidade. Eu vim para isso, eu tenho esse propósito. Não importa se é um. Teve até uma vez, foi muito interessante, que eu foi até na pandemia, né? E eu reclamei, porque eu tinha que atender uma pessoa, né? Mediunicamente, eu tinha que Uhum. canalizar o mentor para atender uma pessoa. E eu assim, gente, poxa, mas e era longe daqui onde eu tinha que atender, muito longe. Eu estava muito cansada, estressada por causa dos meus problemas. Já tinha perdido 2 familiares também nessa pandemia. Enfim, processo de separação. Nossa, estava assim, né? E daí eu pensei, eu botei a mão na cabeça assim, poxa, mas é uma pessoa. Daí a mentora que ia trabalhar comigo naquela noite, carinhosamente ela falou assim para mim: de você alcança 1 milhão. Bah. Através de uma pessoa, você pode dar esse benefício, esse Uhum. bem para 1 milhão. Então não importa se é um, não importa se é dois, Bah, isso. entende? Uhum. Aí, óbvio, né? Eu sou humana, eu me dou o direito de reclamar. Às vezes até sou reclamona demais. E daí eu disse assim, bah, minha senhora, desculpa. Eu bem assim, Uhum. é verdade. E assim, sabe quando sente a orelha quente? Aquele pum, aquele peteleco na orelha? Eu disse assim, realmente, tá, vamos lá. Toma fôlego, sayonara e bora. Foi o maior ensinamento um dos maiores ensinamentos da pandemia foi esse para mim. Né? Então, essa questão do bem e do mal, o que é bom, o que é ruim, né? Quando você Uhum. entra, e como eu tive essa educação muito oriental, muito cedo, jovem, né? Com 14 anos começou esse processo, isso arraigou muito no meu físico e de como eu vejo as coisas nessa dimensão. O dual que é complementar,
né? A gente gosta tanto do sol, mas a gente precisa da lua. E a lua, sem a lua não tem crescimento, não tem, as águas não ficam no lugar. A lua é que mantém o satélite, ele tem um magnetismo que mantém as águas no seu devido lugar. E nós somos 75% de água. Os nossos órgãos, tem órgãos do nosso corpo que tem 80% de água. Então, sim, nós somos influenciados por esse satélite cientificamente comprovado. Então, a gente não pode dizer que a lua é do demônio, né? Uhum. E o sol é de Deus. Uhum. A mesma coisa que dizer que a mulher é do demônio e o homem é divino. Uhum. Não, e a gente tem ainda esse chip lá no subconsciente implantado e temos que limpar esse processo. A gente tem que entender que a natureza ela é dual, que a mãe Terra, que o planeta Terra, ele vomita também, sabe? Uhum. Ele também defeca, sabe? Ele também transpira, sabe? Ele também pulsa como o nosso coração. O universo, somos organismos vivos. Uhum. Ah, Sai, eu não entendo como é que a Terra vai vomitar. Os tsunamis, os Uhum. maremotos, isso é um vômito, Uhum. né? E o nosso organismo acontece a mesma coisa. Como quando entramos em colapso, a gente vomita, a gente tem diarreia. A Terra é a mesma coisa. É. Então, e a Terra, o planeta, o organismo, ele não distingue, não faz a distinção de um humano, um animal, uma formiga, uma ameba, é tudo parte de um sistema e tão valioso quanto. Então, aí a gente já se coloca num lugar que a gente não tem, Uhum. sabe? O ser humano é muito egocêntrico. Nós somos egocêntricos. E a gente peca por medo. Medo de rejeição, medo de errar, Uhum. medo de amar. E por aí vai, sabe? Então a gente tem que abrir essas porteiras e entender que tudo que tem aqui faz parte de um processo. E quanto mais a gente abrir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento, querer ter sapiência, que é a única coisa que a gente leva daqui é o que a gente absorve. Uhum. Absorve, a mente capta e o coração digere. Porque o coração abriga a mente, né? Uhum. Então, se eu posso ser muito inteligente, mas se o meu coração não abrigar a minha mente, isso não vai ser digerido aplicado com sabedoria, aplicado para um bem maior, aplicado para o processo humanitário, né? Então, uma das funções dos elixires é exatamente essa, e ele está se expandindo a passos de formiga, porque eu acredito que homeopaticamente a gente chega longe. Eu não sou uma pessoa de coisas apoteóticas, as minhas coisas começam gradativamente Uhum. e um passo de cada vez. Talvez eu não esteja aqui para ver todo o que o Elixir um dia vai ser para a humanidade, mas o importante é que a semente está plantada e já está germinando. E isso já me deixa feliz. Nossa, trouxe muita coisa aí, né? Me identifiquei muito com a tua fala. Eu acho que muitos de nós aqui, né? Eu acho que quando. Como é que é o chapéu serve, né? Quando a gente fala de ego, a gente fala. É muito isso, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a energia que a gente emprega é muito difícil, né? Muito sutil ali, a gente não consegue desapegar dessa ideia do que seria um retorno, né? Como tu disse ali, era uma pessoa, né? Mas tocou uma pessoa, tocou o mundo, né? Essa ideia e a amorosidade com que a espiritualidade vem e nos coloca essas questões, né? E a gente sente assim, nossa, essa foi na boca do estômago, né? Eu várias vezes Sim. também me sinto nesse lugar, e aí a gente vai para aquele questionar, né? Porque quando a gente está fazendo isso, a gente está questionando, a gente está colocando ali aquele barulho mental, né? Tá botando um monte de como se fosse assim, móveis, barreiras no processo, né? E não, tá tudo certo.
Claro que a gente adora, ok, tem um retorno, tem muitas pessoas, mas quantas vezes é isso? Não interessa o número, não interessa. Eu, nos meus processos aqui também, às vezes a gente fica, né? Tem um canal, vai falar para as pessoas. Obviamente que a gente quer alcançar cada vez mais pessoas, porque o propósito é esse, de estabelecer as pontes, de dialogar. Mas se tem uma pessoa, já tá valendo, né? E aí vem a espiritualidade e sopra, não só a espiritualidade, a voz dos amigos encarnados e desencarnados dizendo assim, né? Que parte tu não entendeu que a tua missão, vamos dizer, o teu propósito é oferecer. Entende? Exato. Tu vai, dá, troca, oferece, né? Chico Xavier que tem, né, a frase aquela, nutra-se do amor que você oferece, né, que você dá. Então, acho que é esse o exercício, né, de a gente... E a gente fica muitas vezes atrelado numa imagem do que é retorno, né? Do que é a Exato. grandeza disso, né? E muitas vezes é muito singelo, é uma palavra, é um abraço, é um olhar, e isso toca muito, isso pode promover altas mudanças, né? E transformações. Então, Sim. é conflitante, mas a gente está exercitando, né? A gente aos pouquinhos vamos melhorando, né? E é bom a gente poder ouvir nessas horas e ver se não estamos sozinhos nisso, né? Estamos aí, mas eu acho que esse é o caminho, né? É a gente olhar para as fragilidades, né? Como tu disse, assim, não demonizar a lua, né? Não demonizar as nossas sombras, né? Eu acho que é muito importante a gente Exato. assumir. Pô, eu aqui me senti mesquinha, eu aqui me senti egoísta, eu aqui me senti é, ansiosa demais, eu quis, né, uma coisa e não fui atendida, né, da forma como eu achava que tinha que ser, mas o mundo não se trata disso, as relações não se tratam disso, né, então, e aí vem os aprendizados, né, Exato. então, enfim, Exatamente. esse parágrafo, esse parênteses aqui que eu queria fazer na tua fala. E, gente, obrigada, tá? Vamos ler os comentários, quem tá chegando agora, todos os comentários, as perguntas. E obrigada por todos e todas que estão chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E assim, ó, Sayo, se tu puder falar um pouquinho como é que tu faz uso na tua rotina, porque eu achei muito bacana quando tu falou da questão do experimentar, do sentir, né? Passa por ti antes, né? É todo um sistema que tu vai, obviamente, oferecer para as pessoas, que tu vai divulgar, que tu vai colocar isso no mundo, né? A circular, mas a importância para a gente não ficar, não cair naquilo, né? De a gente fala, mas a gente não traz para a nossa vida, para a nossa rotina, né? Como é que é a tua relação com os elixires na tua rotina, na tua vida? Que benefícios aí, se tu puder, claro, a gente já falou amplamente, né, da sensação dos benefícios, mas tu na tua experiência, assim, tu experimentando, né, esse tratamento com os elixires, quase como se desse pra gente pensar assim, o antes e o depois da sayonara com os elixires, né? O que tu acha que Sim, mais sim. marcou, assim, no teu processo, assim, em termos dos benefícios, né? Desse autoconhecimento, do equilíbrio, da saúde, como é que é esse processo contigo, em primeiro lugar? Olha, os elixires, como eu falei no início, né? O que me marcou muito nos elixires foi quando meu pai desencarnou, que eu entrei num processo de desespero, né? Porque ele é uma figura muito importante e eu puxei muito a personalidade do meu pai e muitas coisas que eu brigava com ele depois que ele desencarnou, que eu não tinha mais ele para brigar, entre aspas, não era briga, era debates, né? Que a gente debatia muito, a gente conversava muito. Era exatamente o que eu fazia também, né? A gente era muito parecido, por isso que a gente, né, se chocava tanto às vezes, né? Mas não era brigas de um modo pejorativo, né? Uhum. Era dizer eu não concordo, eu não penso assim, eu acho que tu tá exagerando, né? A gente era muito assim, divergia muito de pensamento. E o meu pai, ele trouxe para mim essa minha garra que eu tenho do trabalho, essa vontade de vencer, de não desistir dos processos, por mais que eu esteja
puída, né, e arrebentada, muitas vezes seguir também, isso é muito dele, ele era muito aguerrido. E quando ele desencarnou, eu estava no processo do segundo elixir, né, que é o da lua crescente, e eu fiz uso desse elixir e eu passei por esse luto de uma forma muito mais suave, né, não foi tão devastador esse luto para mim, né, e eu uso os elixires em tudo. Às vezes eu tô aqui, tô com água, tô tomando, né? Uhum. Às vezes eu tomo da minha lua de nascimento. Eu já passei por processos muito doloridos para mim, agora em 2020, e eu fiz uso dos elixires para mim poder ter, lapidar o meu processo emocional, para eu ter uma clareza do que estava acontecendo. Eu estava no meio do furacão e me ajudou muito a não enfiar o pé pelas mãos, né? Porque eu sou uma pessoa muito marcial, né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, a Saia é tão calma, é tão... Não, eu sou muito marcial, né? E eu sou uma pessoa que eu tolero bem o entorno, eu tolero, mas quando eu explodo, eu devasto tudo à minha volta, eu destruo tudo para construir tudo de novo. Isso é uma característica negativa que eu tenho. E os elixires me fizeram olhar para isso com mais amorosidade, mais parcimônia, mais calma, porque eu nasci numa lua gibosa, quase cheia, que é uma lua anterior à lua cheia, uma lua secundária, né? Então a cheia tá aqui, eu nasci na gibosa, ali nesse grau aqui, ó. 99% de iluminação. Então, quase cheia. Então, por isso que eu sou uma pessoa muito comunicativa também. Porque as pessoas que nascem na luz de Boss, elas são as pessoas que se comunicam muito bem, elas na via positiva, né? Elas são pessoas agregadoras, são pessoas também têm essa posição de líder também, né? São as pessoas que nascem nessa lua antes da lua cheia, né? Então eu consegui lidar muito bem com o meu processo também dentro dessa questão ali, com os elixires também. Eu faço banhos também, eu uso os elixires nos banhos, eu uso os elixires na acupuntura, eu uso elixires para trabalhar a questão de beleza também. Eu uso os elixires até nos rixos, às vezes também, enfim, eu uso em várias. Eu uso os elixires nos meus processos de dança, né? Eu faço para as alunas beberem também para entrar em processo, né? Então eu tô sempre usando. E daí o pessoal que me segue, tipo a minha irmã usa muitos elixires na estética e o resultado é fantástico, né? Porque ele faz uma drenagem do corpo muito boa. Ela tá aí, ela pode falar os resultados também que ela teve com os elixires. Então, para mim, realmente, eu me centrei e amadureci muito com os elixires, com o processo tanto de canalização, de fazer os elixires, como de ingerir os elixires. É aquilo que eu falo, eu aprendi com a espiritualidade, exatamente com a espiritualidade oriental, né, com os ciganos, enfim, a não ser casa de ferreiro espeto de pau. Não tem nem como, né, porque você é aquilo que você vive, você não tem como ser diferente, né? Esse Você é o reverbera propósito, né? aquilo. Esse é o princípio é esse, né? Não é só ditar isso para as pessoas, né? Às vezes eu vejo a questão da resistência até com buscar uma terapia, né? Então às vezes a pessoa quando é para os outros, né, vai lá, busca, vai te fazer tão bem, aí tu vai falar para a pessoa, mas tu acha que eu sou louca? Como assim? Né? Então essas resistências que a gente tem, né? Então aquilo que a gente acha que é muito bom que a gente possa usufruir disso, né? Aproveitar disso e também fazer esse uso, né? Para não ficar aquele só no discurso, né? E é lindo quando a gente vê uma pessoa que vivencia aquilo que ela fala, né? E a gente sente isso, né? Então isso é muito, muito bacana. Eu vi que as gurias estavam rindo ali quando tu falou da tua lua, né? Que tu é muito amorosa. Estavam falando, é muito amorosa, mas é um general também, né? A Paula, Sim, fiz menção a ti aqui no início da live, vi que tu entrou, só para deixar um beijinho. sim, E é verdade.
saiu na sequência, antes da gente contemplar os comentários e as perguntas, eu queria ainda uns 2 momentos, se tu me permite, contigo. Um para te falar, Sim. depois que a gente saiu do teu processo, né, assim, com os elixires na tua rotina, obviamente isso, como é que tu sente que se dá também esses processos de sentir os benefícios dos elixires nos tratamentos com as pessoas que tiveram já contato com os elixires através de ti, né? Então, assim, aqui aquele momento, se tu pudesse falar um pouco, eu assisti um vídeo teu, né, sobre os elixires, e ali tu fala sobre a questão das mulheres serem mais reativas, dessa energia masculina e feminina, que a gente já tratou um pouco com a questão da medicina tradicional chinesa, que está junto, mas me lembro que tu falava ali sobre a questão dos ciclos menstruais, essa influência da lua, como é que isso ressoa na ansiedade, né? Então, como é que tu sente que isso pega assim bastante nas pessoas, né? Em termos não só dos benefícios, mas também das dificuldades, talvez, dos receios, né, que envolvem todo esse processo, né? O que a gente vai percebendo, né? Em que pontos elixires tocam aí nessa questão. Sim, então, como eu falei, né? Os elixires a gente trabalha com um ciclo de 8 luas. Partiu daí o processo dos elixires. Eu tenho eles aqui. Ó, esse aqui são os elixires, os 8 principais, Uhum. tá? Então, vou abrir aqui a caixinha para mostrar melhor. Ó, então aqui são o processo, são os oito elixires principais, que são os 8 elixires de apoio, tá? Esse Uhum. aqui é o da lua nova, tá? Esse aqui é o elixir da lua nova. Esse é o da lua crescente, Uhum. tá? Eles também vêm num fractal cromático. Esse é o da lua 4 crescente. Esse aqui é o da lua gibosa. Esse aqui é o da lua cheia. Uhum. Lua disseminadora. Lua quarto minguante. E a lua balsâmica. Esses são os 8 principais. A partir desses surgiu mais, né? Ramificou para 64 elixires, tá? Uhum. Então, o que acontece? Eu falei que a lua realmente ela influencia. Por que ela é tão reativa mais nas mulheres? Porque nós temos um órgão extraordinário que os homens não têm, que se chama útero, tá? Então, o útero, assim como as marés, ele enche e esvazia, né? Somente por isso, né? Então a gente é muito influenciada, por isso que às vezes assim, as mulheres elas são muito temperamentais, elas mudam de humor como troca de roupa, mas isso é porque a gente fica muito à mercê, né? Desse processo do incha e desincha, né? E os homens também são reativos, né? Mas as mulheres elas expandem mais esse processo, elas refletem mais esse processo, porque as mulheres elas são lunares, né? Elas estão intrinsecamente ligadas com a questão da água, né? Porque nós gestamos, nós geramos, né? A gente faz esse processo geracional dentro da gente e a gente fica imersa, né? Quando a gente tá para nascer, nós estamos imersos em água, né? E isso a lua influencia muito, 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 muito na questão do feminino. E influencia também na questão mental, se a gente for observar. Observa que todas as pessoas que têm problemas, que o mental está em desequilíbrio, elas pioram na lua cheia. Uhum. O mental é instável, elas pioram na lua cheia. Assim como na lua cheia, a propensão de romper uma bolsa é mais fácil, porque o corpo ele enche de água. Então é isso que acontece, né? E emocionalmente a gente reflete muito mais a emoção, a gente põe muito mais para fora do que os homens. Os homens eles são mais práticos, porque também a influência que a lua tem
para eles é diferenciado do que tem para nós. A gente fica mais exposta justamente pela questão do próprio útero, né? E todo ser humano é cíclico. Então, todo santo dia a gente nasce, cresce, desenvolve, né? Deu uma travadinha aí para vocês. Gente, para mim trancou aqui um pouquinho a imagem e o som. Talvez esteja acontecendo primeiro comigo aqui, vai chegar em vocês em algum momento essa travadinha, vamos ver. Oi, voltou? É, mas agora tá voltando. Então, Provavelmente o pessoal sim, vai falando que deu uma travada, sempre tem um delayzinho, né? Aí trava, daqui a sim, pouco volta, mas acho que agora tá tudo certo. Ó, o pessoal tá falando agora que travou, mas vamos, acho sim, que travou, se travou. tu tá me ouvindo, acho que agora voltou, né? Tô, Então, tô te ouvindo. a gente está se vendo, tá se ouvindo, então acho que agora deu. A gente vai seguindo aqui. Só que daí eu acho que cortou ali, travou para o pessoal um trechinho Sim, dessa tua fala, se tu puder repetir para nós, saiu. Ó, voltou. sim, sim. Eu estava falando que nós sempre, a gente nasce todo santo dia. Nascemos, crescemos e Uhum, morremos todos os dias. A gente está no movimento nessa dimensão cíclico, no movimento circular. uhum, Justamente para quê? Para a gente começar a despertar a consciência. Então, todos os dias repetimos padrões. E os elixires ele faz com que a gente retome a nossa consciência dos padrões que a gente repete e nos não fazem bem. Tipo, observem a questão da menstruação mesmo. A primeiro calendário foi feito através do ciclo menstrual, né? uhum, uhum, Então, nos 28 dias, então, se atém a questão, a medicina, dizem que era empírico, hoje é empírico para algumas partes da medicina, isso já está sendo revisado, porque é uma coisa que é fato, é pautável isso, né? Então, se a gente nasce, cresce e morre todos os dias, a gente vivencia um ciclo repetitivo todos os dias, justamente para ver se a gente consegue dar conta do processo, né? uhum, Hoje em dia a uhum, gente também está no momento que é tudo por internet, tudo, 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 tudo. Será que a gente tira um tempo para nós, para sair um pouco dessa linha do eletrônico e olhar um pouquinho para o céu, olhar para a nossa natureza íntima e uhum, sentir a Terra? Se a gente não sente a Terra, a gente não consegue olhar para esse processo interno, né? uhum, A gente tem que se voltar para a natureza e a gente está se distanciando muito disso. E aí a gente fica à mercê do magnetismo lunar e fica cada vez mais inconsciente. Porque em determinadas fases da Lua, vocês podem perceber que tem fases que vocês têm mais energia e fases que vocês têm menos energia. Fases que a gente precisa se recolher, que a natureza pede recolhimento, a gente está ali, 100% por hora, assim, enlouquecido. Claro que o corpo lá na frente vai reclamar. Se todas as uhum, vezes que a gente tem um ciclo menstrual, a gente respeita o corpo e entra no processo de recolhimento, o corpo vai se refazer. Mas não, a gente fica num movimento frenético e desenfreado sem parada. Obviamente, uma hora vai lacear o corpo e o corpo vai dizer chega. O uhum, espírito vai dizer chega. A alma uhum, vai dizer chega. Né? uhum. Porque espírito, mente e corpo não estão separados nessa dimensão. É uma coisa só. Uhum. Tu É sabe, isso. saiu agora te ouvindo falar sobre a questão da menstruação, das luzes e tal. Eu tive no meu processo, assim, muita dor com a questão da menstruação. Não só em termos de cólica, isso sempre no início, assim, do processo, mas uma coisa que eu até já vou antecipar aqui, que eu vou acabar falando no outro dia, no meu processo que me ajudou muito, foi que eu acabei tendo acesso a regressões, né, a investigação do inconsciente que me ajudaram a entender um pouco melhor o porquê daquela dor.
né? Não tinha os elixires ainda, né? Com certeza, acho que os elixires iam me ajudar também nessa questão. Sim, sim. Mas Eu eu me tive vários lembro, relatos. eu tô trazendo isso porque eu acredito que deve ajudar muito nesses processos, porque eu fui menstruar, olha isso, eu fui menstruar às vésperas de completar 18 anos. E para mim era uma dor extrema. Eu comecei a sentir que eu era resistente em me tornar, em me aceitar mulher, sabe? Isso era muito forte. E isso se manifestava, era tão forte que se manifestava no meu físico, né? Então, é, e aí eu fiquei pensando, né? Os elixires devem ajudar muito nessa, né? E eu sentia cólica, eu sentia, mas era para além, era muita questão assim, emocional junto, o psicológico, que representava, né? Aquele sangue, aquela relação, né? De a gente se sentir, né? De lidar com isso, né? Então, acredito que para mulheres deve mexer bastante. E eu, aproveitando isso, claro, vou deixar tu falar, acho que tu tem coisas para dizer sobre isso, e também que tu traga o olhar masculino também, né? Eu digo dos homens, não é nem masculino, né? Dos homens que não, claro, obviamente não menstruam, mas também devem ter processos bem reveladores também com a questão dos elixires, né? Então, se tu puder trazer essa parte aí pra gente. Sim, sim. A questão dos elixires também é muito boa para esse processo também da aceitação do próprio feminino, né? Quando a gente aceita o corpo que a gente está habitando, essa roupagem que a gente está utilizando, esse templo, por isso que fala templo do Espírito Santo, né? Templo do teu espírito, a casa onde você habita. Se você habita a sua casa, tudo que está em você, ele vai estar em harmonia. Ele vai se desenvolver em harmonia, né? Então, qualquer sinal de dor que a gente sinta é um relato de, opa, algo não está em harmonia, algo está errado aí, né? E os elixires, o que ele vai fazer? Ele vai deixar aflorar esse feminino de uma forma muito especial, porque você vai começar a se sentir confortável e entender que essa matéria, essa roupagem que você está vestindo hoje, é a roupagem necessária, é o veículo ideal para o teu processo de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento físico, enfim. O teu processo evolutivo precisa desse corpo, precisa exatamente desse corpo, né? Então, e a questão de não aceitar tem muito também dessa questão da revelação de o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui, entende? Essa resistência, resistência. E os elixires, eles trazem essa consciência. O porquê que você resiste? Vamos olhar para isso com amorosidade, vamos deixar essa água fluir nesse corpo, né? E na questão dos homens, o que ele traz, o Elixir traz? Esse acolhimento do feminino. Ele realmente, porque o que acontece? Nós criamos os nossos homens, né? Eu falo nós porque são todas as mulheres e eu acho que estamos todas ligadas e unidas dentro de um propósito. Então, nós mulheres criamos os homens, né? E muitas vezes acabamos ferindo esse masculino também. Não é só o masculino que fere o feminino, é vice-versa. É bala trocada aí. A gente está falando de um processo de humanidade. Viemos para essa matéria, eu acredito nisso, para nos humanizarmos, né? Então, o Elixir, ele traz esse processo do feminino, trabalha esse feminino dentro desse masculino, né? Deixa esse homem mais suscetível, mais receptivo, né? Vamos supor, eu tive vários processos de pessoas, de homens que vieram trabalhar, que tomaram os elixires e que nunca choraram, começaram a chorar, a soltar as emoções, a falar o que estava preso, né? Porque o homem não chora, o homem não fala de sentimento, né? Então tem ainda essas memórias, né? Errôneas dentro de um processo de humanidade, né? Do espírito, que é errado, que isso vem muito do social,
né, da sociedade, do país onde você está inserido, de como você foi educado. Não pode isso, não pode aquilo, homem não chora, homem não pode ser muito delicado, né? Ser delicado é errado. Ah, se você tem um companheiro é muito errado, né? Então a gente tem vários preconceitos aí, várias amarras, várias mordaças aí que fazem com que esse emocional fique ali, numa potência, sem sair, sem se manifestar, e aí é onde os sentimentos eles não conseguem reverberar. Então os elixires vão trabalhar exatamente esse processo nos homens, né? E isso se reflete no físico, sim. Os elixires também modificam o teu processo físico. Isso é fato. Não sei se eu te respondi. Bem isso, Sayô. E eu fico te ouvindo falar, né? Podemos ser criados por homens, por mulheres, e entender que nós mulheres muitas vezes vamos reproduzir essa voz hegemônica de certas toxicidades, né? E é muito importante que a gente acolha essa energia também feminina e também o próprio masculino, o yin e yang, nós somos tudo isso, né? Tá tudo junto, integrar essas potências, né? E da mesma forma, claro, os homens, né? E essa extrema dificuldade, né? De o homem trabalhar a sua sensibilidade, né? Esse yin dentro dele mesmo, né? Claro, honrar isso dentro e fora, né? Todos nós, né? Mas é muito interessante. Dentro disso, eu fiquei pensando se tu tiver algum caso que tu queira compartilhar aqui com a gente. Eu fiquei pensando assim, tem algum caso assim memorável para ti, não em termos de hierarquia, né, de tratamento, assim, um tratamento melhor do que o outro, mas às vezes, né, quando a gente trabalha com isso, assim, às vezes tem aqueles casos assim que são às vezes super difíceis, super, né, de tratar, né, de às vezes fobias, traumas, aí pode ser várias questões, né, que tenha te marcado de uma forma assim, poxa, conseguimos tratar isso com os elixires, por exemplo, né? Algum depoimento que tenha que tu possa nos dar, né? Desse caso, assim, que tenha te marcado muito nesse sentido, assim, de até de te surpreender. Se tu pudesse falar um Olha, pouquinho sobre isso. a minha irmã escreveu aqui assim, ó, meu esposo usou os elixires e ajudou muito na comunicação e dele se expressar, pois ele era muito quieto e tudo estava bem. Então aqui é um caso bem interessante que é família. Olha, veja bem, aquilo que eu falei, não é casa de ferreiro, espeto de pau passaio. Aqui é família. E ele é uma pessoa até cética já e pode até falar aí em relação a algumas coisas. E ele procurou aqui o atendimento aqui, que ele estava bem, né, estressado, e a gente deu o elixir para ele, a data de nascimento dele. E ele tomou os elixires. E aí a Jai assim, o que tu deu pro meu marido que ele tá falando até o que não deve, coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele começou a desatar, a falar. Falar e despejar coisas assim muito até íntimas dele. Coisas que ele guardava lá e não falava, porque também ele foi criado de um jeito bem machista, né? Enfim, em todo um processo também, né, que tá dentro de um parâmetro de sociedade. E aqui foi um processo que a Jai falou aqui, né, que foi bem marcante, né, de uma pessoa familiar, de família, que tomou os elixires e começou a soltar, né, esse processo. Isso foi até antes da pandemia. Soltar esse processo emocional contido aí, né? Eu já vi muitos homens entrar em processo de catarse também, sabe? Tomar os elixires, depois chegar aqui na segunda consulta, mas chorar compulsivamente, mas chorar muito, sabe? E falar o quanto estava magoado com o processo da mãe, que muitas vezes não falam, né? Porque geralmente os homens que ficam muito, são muito machistas, né? Tem esse processo com a mãe mal digerido também, ou dependendo da situação, até com o próprio pai. Então eu vi muito esses processos aqui que foi bem, e esse processo ali do meu cunhado foi muito interessante, porque a gente riu, né? Porque ele sempre foi muito quieto, muito travadão, e desatou a falar assim, de um jeito que, né, não parava mais.
E essa Foi bem questão, claro, interessante. estava muito ligada ao que a gente já estava falando, né? Obviamente, né? E todos esses casos são que foram colocados anteriormente servem como exemplares disso, né? É, mas eu quis, de certa forma, dizer se alguma particularidade, né? Por isso que eu elenquei dessa forma, né? Também, só para não, não, não ser redundante, assim, né? Mas era, de alguma Sim, maneira, ok, dentro dessas regularidades que vão se vendo, aquilo que de alguma forma saltou os olhos, assim, né? E aí, claro, pode ser a nível físico, né? De a gente perceber mais até no nível físico da questão, mas também, assim, emocional, né? Que é coisa mais redentora do que a gente conseguir chorar, né? Tá todo travado ali, daqui a pouco sim, consegue chorar, não como tu deu o exemplo, né? Não consegue falar e conseguir falar, conseguir verbalizar, conseguir se colocar, né? Se expor. Então, nossa, isso é fantástico, né? E para sim. finalizar, minha última questão é o espaço para ti. Gente, se tu me permitir, Tassa, eu vou antecipar aqui, ver se tu topa Sim, a gente fazer uma leitura dinâmica dos comentários antes da gente finalizar, claro, para contemplar a voz do pessoal que nos acompanhou até aqui e as perguntas que sim. porventura tenho, porque eu fui prestando aqui, a gente foi seguindo o fluxo, né? Mas eu gosto sempre que é possível a gente contemplar. E a minha última questão na verdade, é mais um espaço para te falar sobre o curso de formação, como é que, né, como é que ele se dá, qual é o propósito de haver um curso de formação, né? Por que que ele existe, por que da necessidade desse curso, na tua visão, se teve conflitos com essa questão também porque envolve também a energia do dinheiro, se teve alguma coisa nessa situação, porque que nem tem no tarô, às vezes, de cobrar o trabalho do tarô, né? Quando a gente coloca a questão da espiritualidade junto, a gente já cria, às vezes, aquelas questões, não pode cobrar, se teve alguma coisa, de repente nem teve no teu processo nenhum conflito em relação a isso, mas caso tenha e tu quiser expor, mas mais trazendo Sim. assim, que é a formação, quem tem interesse de fazer a formação ou de adquirir os elixires, de se tratar através né, dessa alquimia. Então agora o momento é para ti falar o que tu achar que é Sim, importante aqui sobre essas particularidades. sim. Eu tenho uma casa espiritualista, né? Universalista, na verdade. Então a gente tem atendimentos aqui ao público também. E quando tem esses atendimentos, tudo é por caridade, a gente não cobra nada, né? Então a gente Uhum, faz o uso desses elixires, né? A gente trabalha com cirurgias espirituais, enfim. E a questão do curso de formação, os elixires eles já estão formatados, eles vieram para a Terra, eles estão na matéria, né? Aqui, eles já estão na matéria. Tudo que a gente uhum, faz na matéria tem custo, né? E o custo que os elixires têm é um custo realmente que não é alto, né? Justamente para dar a possibilidade também das pessoas adquirirem. Porque tudo leva. Aí a gente tem um livro de apoio, né? E a gente também tem o baralho dos uhum, elixires, tá? Então, isso é um material de apoio do curso de formação dos elixires. Eu já tenho 2 turmas já que já passaram por mim. A gente está indo para uma terceira turma. E exatamente isso. Quanto mais pessoas utilizarem os elixires, mais eles vão se propagar para a humanidade e eles vão crescer em irmandade, né? E daí eu faço muita caridade, tendo muitas pessoas sem cobrar, dou os elixires também. Tanto é que quando eu atendo com acupuntura, os elixires eu acabo não cobrando, eu acabo agregando os elixires, mas isso sou eu, né? uhum, Dentro do meu processo de acupuntura. Então, a caridade, ela pode se fazer sim, né? Mas foi uma coisa canalizada, foi dada para a humanidade e ela tem que ser propagada, assim como foram os florais de Bach. Porque foi uma uhum, canalização também do Dr. Bach, né? Que ele uhum, estava num processo
de se reconstruir também. Ele também estava doente, né? Então eu acho que essas coisas, né, elas vêm. A mesma coisa os livros do Chico Xavier. Eles são comercializados também para um bem maior, né? Não é uma exorbitância, mas todo mundo pode também adquirir. E tudo que é revertido também é revertido por uma caridade para o processo humanitário, né? E quando a gente abre a porta da prosperidade, a gente não pode negar a questão da prosperidade, né? A gente tem que ter a balança. É aquilo que a gente falou do bem e mal, né? A gente tem que estar em equilíbrio, né? Eu não posso assim, eu vou doar tudo, e daí como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou canalizar outros elixires? Porque tudo demanda também a troca, né? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Mais ou menos assim. Então a gente tem que ter o equilíbrio. E quando a gente tem essa leitura de o bem e o mal, a gente vai entrar em conflito de cobrar ou não cobrar por alguma coisa que foi canalizada. A gente tem que ter o meio termo, o caminho do meio para as coisas, né? A gente tá para abrir uma outra turma agora dos elixires em breve. Provavelmente para o segundo semestre a gente vai abrir uma turma Eu de achei formação dos interessante, elixires para que se propague. achei interessante trazer só isso, assim como teve a live do tarô, a gente falou sobre a questão do, né, também desse cobrar, não cobrar, quando envolve, né, explicitamente um trabalho de canalização, ou dessa aproximação mais explícita com a espiritualidade e desses preconceitos todos que às vezes existem, os conflitos que muitas vezes acontecem, né, porque eu achei interessante de alguma maneira a gente conhecer um pouquinho de como é que isso se dá no teu processo, na tua experiência, né? Sim, sim. E os elixires é possível adquirir daí contigo diretamente. Tem Sim. outros profissionais que já trabalham, que já participaram de formações, como é que quem quer se atender, quer fazer um tratamento, basta entrar em contato contigo, como é que pode fazer, Sayô? Sim. Pode entrar em contato comigo, também tem os profissionais que já estão trabalhando, tem a Ellen Paim em São Paulo também, que está atendendo com os elixires. Eu tenho alunos no Rio de Janeiro também que já estão, né? A Mária Azevedo está trabalhando com os elixires também. Então já tem um pessoal aí que já está lidando com os elixires também. No Rio Grande do Sul tem a Gina Vitola também que está trabalhando com os elixires. Então Legal. já tem um pessoal, dá para procurar a Gina, ela está morando agora em Viamão, se não me engano, né? Mas é muito mais perto também. Ou dá para se tratar comigo também, eu mando via Correios Elixires, não tem problema. Isso é bom Né? A saber. Ellen está falando aqui também. Nesse momento de pandemia, né? A Então gente achei pode. legal também tu trazer essas informações, né? Quem se interessa não precisa ficar sem nesse momento, né? Não Pela precisa, questão da não precisa. distância, né? Então, é isso. Exato, a gente faz uma videochamada, a gente conversa e eu mando o elixir para vocês. Deixa eu ver aqui essa perguntinha. Qual é a função do Elixir no Taurus? É isso, será? Não sei se a Alessandra tá aí ainda. Não sei se eu entendi. Taurus, será que era... Não sei agora, gente, fiquei em dúvida. Se tu tá aí, Alessandra, não sei Também. se tu também ficou, eu fiquei confusa do Taurus. Eu não sei se é por causa do touro, que a gente estava falando do touro da astrologia lá atrás, ou se não tem nada a E ver. também, e também no Mato Grosso do Sul também, no Mato Grosso do Sul tem a Michelle Dominique também, que também está já atendendo com os elixires lá também. Quem é do Mato Grosso do Sul e precisar de elixires, procura a Michelle Dominique. A Alessandra tá aqui ainda e ela, acho que o sim, ela falou que tinha a ver com a questão do signo. Eu acho que foi por causa daquele momento que tu falou da tua lua em touro, não foi isso? Não, não Sim, sei se não, eu ajudou confundi. muito, imagina, com certeza. Se não fosse isso, é porque eu sou uma pessoa, eu tenho aula em touro. Então, as pessoas que têm aula em touro são as pessoas que combinam muito a questão emocional, dificilmente falam, né? Dão um abraço a torcer, né? Tem atendimento, nossa. Então, ajuda muito. Eu sou prova viva disso. Muito A bom. gente Então começa vou. a falar mais, dá mais É, limite.
Gente, quem puder ficar ainda, vamos contemplar agora os comentários, tá? Já encerrei as minhas questões, as minhas curiosidades, e agora eu vou contemplar, sempre gosto, de a gente fazer isso, já que a Sayo se disponibilizou. Então, eu vou ver aqui, qualquer coisa tu me ajuda aí, tá, Sayo? Minha visão tá meio complicada, Sim, mas eu vou aham. localizar onde eu acho o primeiro comentário ou a pergunta. O pessoal tava trocando ideias aqui, dando boa noite, conversando entre si. Vamos ver. Paula Santos diz que te ama muito. Maureen Oh, também. entrou. Sandrinha, Ana, Nice, Ruth. Tô passando aqui, tô pra ser justa. Nega Flor, Pati, Sérgio, seja bem-vindo também. Jeane, Cíntia, muita gente, Flávia, Jo, Juliana aqui. Só amo essa maravilhosa, gratidão por ter cruzado o meu caminho. Sandrinha falou. Oh, A Érica, linda, beijo. Roselane, beijos também. Gilmar, a história dos elixires, sua alquimia, por assim dizer, remontam de qual data? 2009 começou. Assim, aqui é canalização, né? Começou em 2009, né? Mas o nome Elixir é muito antigo, vem lá dos processos de alquimia dos árabes. Uhum. Se for essa a pergunta, né? Gente, tô tentando me achar aqui. Vamos ver aqui, achei a outra da Alessandra, eu acho. Antes, Jay, meu esposo usou os elixires e ajudou muito na comunicação dele se expressar. Esse é aquele que tu leu? Pois Sim, ele foi era. o que eu li. Aham. Então eu tô. Preciso ir antes, anterior. Aqui. Ai, gente, é que eu perco, eu vou de baixo pra cima e perdi. Se tu quiser, tu me ajuda aí. Vamos ver Tá, aqui pra vamos mim. ver. Volta lá pra baixo. Dani, a Dani, É, o meu também tá voltando. Dani, meu filho nasceu na noite da troca de lua, chegada da lua cheia. Eu vou indo assim, eu vou ir achando e vou falando. Os dois, saiu amorosa, mas também um general, foi aquilo que eu falei, Gilmar falando exatamente, lá os processos que a gente estava comentando naquela hora, nunca é tarde para mudar. Sim, A Sandrinha sempre é na boca do estômago, ó, os cutucões da espiritualidade que a gente estava falando. sim. Aqui, beijo, uau, o pessoal falando uau pros elixires aqui, Andréia, eu acho que eu já passei então, gente, oportunidade de mudança, Shirley, que legal, não sei se tá aqui ainda, mas muito bom te ver aqui também. Que palavra, aqui achei outra, palavras importantes, verdadeiras, lindo, amando a live, a Débora, a Erta também veio, muito feliz de te ver. Eu vi que a Jo Jerônimo também entrou, não sei se está aí ainda, mas muito legal. Pessoal falando perfeito, muitos coraçõezinhos. Eu acho que era isso, gente. Essas questões, o Gilmar, essas questões de cansaço e desesperança batem forte mesmo. Naquele momento que a gente estava falando do racional, né? Sim. Dos sintomas corporais. Eram mais comentários mesmo. E aí depois já era aquela pergunta do Gilmar. Então, mais comentários. Se faltou alguma coisa, falem agora. Senão a gente deixa para um outro Me momento. me perguntaram aqui como é que se Mas toma acho os que não elixires, tinha. né? É, a Paula falou Os teleatendimento, nosso velho elixires, conhecido. Fala, fala. sim. Os elixires perguntaram se toma que nem os florais de bar. Os elixires a gente trabalha num sistema numérico de 8. Então a gente toma 8 gotas 4 vezes ao dia. É assim que a gente toma os elixires. Tá? A Uhum. posologia dos elixires são 8 gotas 4 vezes ao dia. E a Ellen, eu É vi isso. agora aqui que a Ellen falou, através dos elixires nos conectamos com as nossas questões mais profundas com muita amorosidade.
aqui como forma. Ah, aqui tu já respondeu a forma. Ellen, com toda certeza, Sim. transformou a minha vida. Ó, tão bacana isso, né, gente? Gilmar, vou providenciar, quero ter essa experiência. Muito legal. É, Agora aqui, vem, a gente vai fazer um curso agora também, vai abrir. A gente também está com um site, a Casa Z está com um site que é www.casazsc.com. E a gente está com vários cursos lá também, não só na área de dança, mas também na área de terapia, para quem uhum. quer conhecer um pouquinho sobre as lunações, lunações com ervas, lunações com rosas. Eu estou fazendo vários cursos que já vão subir para a plataforma lá também. E agora, dia 10, sábado, às 19 horas, eu vou estar dando uma aula aberta, né? Que é Casas de Portas Abertas, de dança vivencial. E convido todos vocês a vir experimentar. Né? Tu também, Marice, da dança vivencial às 19 horas. É só É entrar no online site e se inscrever, é esse. gratuito. É É online. É online, pegando online. a carona da pergunta da Alessandra, né? Se o curso é online, É o dos online. Elixires é Aham. online também agora, né? Nesse momento, né? Online também. Quem Então quiser, tá. é só deixar o nome comigo para a gente montar a turma. Quem quiser Uhum. ser focalizador dos elixires. Então, certo, gente. Foi lindo, foi muito bacana o papo, como sempre. A Sayô é uma querida, Paula tá aí ainda, que coisa boa, que nos apresentou. Fica o meu agradecimento novamente a quem tá chegando agora, né? A gente já vem conversando desde as 8, mas vai ficar tudo salvo, tudo disponível. Quem gostou, né? Ajude a compartilhar o papo com outras pessoas para chegar em mais gente, para que possam nos conhecer, né? E a gente ampliar essa rede tão bonita, né? E quero te agradecer muito, Sayô, por mais esse diálogo, que a gente possa seguir Eu que dialogando. agradeço. Foi muito esclarecedor, rendeu bastante, acho que ajudou a gente a conhecer, muitos não, que estão aqui também, que acompanham Desabrochando e não conheciam. Quando eu comentei, nossa, que interessante, estavam bem curiosos. Então é para isso que esses momentos existem, né? Para que a gente possa se conhecer uns aos outros, mas a gente mesmo se conhecer, né? E essas práticas todas Sim. vão nos ajudando a isso. Por isso que esse canal aqui também existe, para que a gente possa se ajudar nessas buscas e a gente vai construindo o caminho daquilo que vai fazendo sentido, do que toca a nossa alma. Muitíssimo obrigada a todos e todas que ficaram até agora. Obrigada, Sayô, assim, por se disponibilizar a ficar esses minutos a mais aí para a gente contemplar a voz de todo mundo. Espero que não tenha esquecido nenhum comentário. Qualquer coisa, estamos, né, nós duas à disposição para conversar a qualquer tempo. Com certeza. E é isso, Sayô. Muito, muito, muito obrigada. Quem puder, também curta aqui o Desabrochando no YouTube. Quem gosta desses assuntos, fique ligado para a gente continuar conversando. Sayô vai voltar outras vezes, né? Se depender de mim, Com volta outras vezes certeza. para a gente falar sobre outros assuntos. Foi muito, muitíssimo agradável, sempre uma delícia. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marisa. Um beijo grande a todos. Até. Um beijão, Gratidão. até o próximo diálogo. Beijo grande. Tchau, Até tchau. o próximo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.